Hoje estamos aqui com o professor Juca, trabalhou aqui como professor de Educação Física no ano de 2023. Hoje ele vai estar entrevistando para um trabalho de PV e quem vai ser os entrevistadores vai ser o Eduardo, o Thiago, o Arthur, o Emanuel e o Guilherme, Mas eles não vêm. da classe do segundo ano 5 de professor Welton. Então é isso aí, obrigado pelo convite. Não tem que. Não, sou professor de educação física, então não tenho domínio total do assunto, Sei. mas eu acho que a intenção do trabalho é justamente medir a febre do que as outras pessoas sabem, entendem sobre isso. Mínimo, né? Então já aviso que sou leigo no assunto. Tá? Eu tenho direito a falar a próxima pergunta? Acho que sim, né? Muda a pergunta. Pode ser, muitas perguntas. São muitas. Tá, como que a urbanização e a industrialização afetaram a configuração social e econômica do país? Do país, a urbanização. Repete a pergunta, por gentileza. A urbanização e a industrialização afetaram? Como que elas afetaram a economia do país? É aquilo que nós estávamos falando antes ali, né? Fora do ar, né? Fora da. Que pós-revolução industrial, né, o Brasil sofreu também com isso, principalmente com as grandes indústrias comprando, né, os territórios onde as pessoas viviam, né, nos sítios, fazendo suas plantações, e essas pessoas precisaram ser direcionadas, né, ou porque perderam sua fonte de renda, então começam a migrar para os grandes centros urbanos, né? E aí as grandes indústrias que não diretamente, mas indiretamente, que provocaram isso, né? E as próprias indústrias que contratavam eles depois, né? Então comprou o território e depois contratavam como seus colaboradores, né? E nós temos aqui em Joinville um grande exemplo disso, né? Se a gente for ver Joinville historicamente, até 1970 por ali era uma cidade de 150, 200 mil habitantes, uma cidade pequena, né? Hoje a gente está com praticamente 700 mil habitantes no município, fora o entorno, né? Se a gente for considerar a região toda, é 1,2 milhão. Então, é um crescimento muito rápido diante disso, né? Principalmente vindo as pessoas do interior do Paraná, interior de Santa Catarina, em busca de justamente emprego, porque tiveram seus territórios lá vendidos, comercializados, e aí então perderam sua fonte de renda. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Qual que foram os impactos das políticas econômicas e globais nas economias locais? Na economia local. Local, quando a gente fala Joinville. Local e regional. Local e regional, repete, deixa eu só ler aqui por gentileza. Quais são os impactos da política? Das políticas econômicas globais nas economias locais e regionais. Quando penso em economia global, a gente pensa em globalização, certo? Em todo o globo. A globalização, ela querendo ou não, ela acelerou muito o desenvolvimento, principalmente tecnológico, né? Antes da globalização, a globalização entende-se, né, quando a gente começa a derrubar as fronteiras, começa a interligar as coisas, né? Entregar os países. Muitas vezes isso acelerado pelas multinacionais, né, porque são empresas que estão distribuídas no mundo, começam a liderar esse movimento, porque precisa que um colaborador do Brasil possa contribuir lá na Alemanha, né? Então a língua era um problema, e aí começou a trabalhar a linguagem, nas escolas inclusive, e por aí vai. Então a globalização, ela impacta diretamente em relação a isso. Se a gente for pensar em Joinville, né, na região, também ela impactou, para entender, né, na questão, se a gente for focar em globalização, em avanço, e hoje a gente pode falar de tecnologia, Joinville está migrando de uma cidade industrial, que sempre foi, para uma cidade tecnológica. Então, grandes indústrias da tecnologia estão instaladas aqui. Mas por quê? Muito pela formação de mão de obra. E essa mão de obra é uma percepção de mundo, certo? Então, nós temos aqui na região as escolas, tais formadoras, né? Talvez perceberam isso e começaram a formar mão de obra. E essa mão de obra qualificada atrai também os investimentos, justamente porque a empresa quer que o colaborador saiba o que fazer, né? Então, de forma geral, a globalização ela impacta na região. Isso é só um exemplo, né? Um exemplo prático de como isso acontece, né?
modo geral. Talvez não respondi a pergunta completa, mas Já tá bom. eu sou professor de educação física, eu gosto do exemplo prático, entendeu? Tá bom, faz uma É, pergunta. Como a colonização influenciou a formação territorial da sua cidade ou região? Em Joinville aqui, nós tivemos nós já tínhamos antes do europeu chegar, né, os sambaquis, né, o povo sambaqui, mas a colonização, né, ou seja, quando vieram as colônias para cá, né, quando a gente se tornou, digamos, cidade, né, a gente pensar no tempo que nós estamos vivendo, aí vieram os europeus, né, os alemães, os suecos, portugueses. Há quem diga que antes desses chegarem foram os italianos, mas os italianos não ficaram em Joinville. Passaram por Joinville, acharam que não iam conseguir ter bom rendimento aqui e foram para o sul de Santa Catarina. Depois vieram os alemães, os suíços, né? E instalaram, progrediram e aí os italianos voltaram depois. Então, e como é que era o restante da pergunta? Como a colonização influenciou a formação territorial da sua cidade? Isso, daí nós temos hoje, né, os fortes traços europeus no Joinville. Né? Para nós que estamos aqui, nós não percebemos, porque é algo já do cotidiano, né? Mas a gente percebe quando a gente sai e os outros percebem quando vem visitar. Né? Tipo lá em São Francisco, a Azul é tudo parecido. Isso, com isso, o centro histórico de São Chico ali, né? Mas se a gente for no centro de Joinville e perceber, principalmente ali se andar olhando para cima, que é um desafio pra gente, né? Então perceber que as fachadas também são bem, aí um traço bem forte alemão, né? E lá no São Chico já é um traço forte açoriano, que são os portugueses, né? Então, de certa forma, influenciou disso, né? Então, desde a estrutura, desde a formação visual, né? Então, mas principalmente a questão cultural que nós temos hoje. Então, a forma como nós nos portamos, a forma como nós vivemos em comunidade, ela tem forte traço dos que nos colonizaram aqui. Uma perguntinha. Não, você não fala nada. Tá. Como as políticas públicas regionais têm impactado a dinâmica social e econômica ao longo das décadas? Local agora. Isso? Política pública local, né? Regional. Regionais. Isso. É. Regional a gente pode pensar Santa Catarina ou Joinville, focar em Joinville. Política pública, economia regional. É isso? Então, Santa Catarina é um estado que, de modo geral, tem uma característica parecida dentro do seu território, né? Ela tem esses traços da colonização dos europeus, mas ela tem uma economia muito diversificada, né? Então, os governos eles tendem a entender isso. Por exemplo, se a gente for para o oeste, nós temos o agro lá, né? Se a gente vir para o norte, nós temos a indústria e tecnologia. Se a gente for para o sul, nós temos a pesca, né? Se a gente for para a região de Florianópolis, nós temos o turismo. Então, ela tem uma economia extremamente variada. Então, as políticas públicas tendem a entender essa variação, né? Apesar de que nós temos aqui em Joinville, eu vejo isso, né? Nós somos a maior cidade, mas nós não somos a capital, né? Então, isso exige que em Joinville, se a gente focar em regional, nós não tenhamos investimento suficiente, porque geralmente o maior investimento do governo federal, né, do próprio estado, é dentro da capital, né? Só que nós temos uma demanda muito maior hoje, né? Então, se a gente for pensar em política pública, isso também seria uma influência, né? Precisaria. Nós já tivemos um investimento maior aqui, talvez ao longo do tempo, né? Dependendo de quem está lá na frente, investe mais, investe menos. Mas o fato é que, por exemplo, em Joinville, nós dependemos muito do dinheiro local e do dinheiro da iniciativa privada para a gente ter asfalto, né? Aquela coisa toda. Sim. Mas isso também tem relação com quem está à frente de tudo. Mas então, eu acho que em relação à regional, as políticas públicas elas influenciam muito, porque uma decisão focada muito mais em um lado econômico, né, pode prejudicar o outro negócio e assim por diante.
Mas eu acho que essa característica da economia, ela é muito marcante e que nos difere de muitos outros estados, né? De que maneira as práticas culturais locais refletem a história do território? Local agora, Joinville. Sim. Eu acho que as expressões artísticas, principalmente, né? Mas principalmente a cultura do dia a dia, né? Cultura expressada na forma da gente se portar, né? Que, como, repetindo, né? Para nós que estamos aqui é uma coisa normal, mas, por exemplo, quem vem de fora sente que nós somos um pouco mais fechado, né? Com quem vem de fora, a gente demora a ter essa proximidade. Mas se tu perceber, os alemães, os suecos, eles têm essa mesma característica. Então é algo cultural, entendeu? Não é algo... Eu sempre falo que cultura não tem um culpado, né? Ninguém é culpado por ter algo cultural. O fato é que a gente pode repensar no que é a nossa prática, mas se ela existe hoje dessa forma, é porque ela é um fenômeno social, histórico, construído ao longo do tempo. Então nós somos assim porque nós aprendemos assim, né? E, digamos, está dentro de uma realidade social. Então eu acho que é isso, tem um fator cultural muito forte, né? E trazendo para os dias de hoje ainda existe, né? Mais uma pergunta? Não tem mais perguntas, acho que é. Só mais uma. Só mais uma pergunta, dá tempo? Lá no final. Como as migrações internacionais têm modificado as dinâmicas culturais e sociais em diferentes países? Repete como as dinâmicas. Vou começar desde o início. Tá. Como as migrações internacionais têm modificado as dinâmicas culturais e sociais em diferentes países? Sim. Hoje está muito mais fácil de nós mudarmos de país, né? Tanto nós irmos tentar uma vida melhor, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, como outros países vêm para cá também tentar uma vida melhor, né? Nós temos aí, por exemplo, aqui em Joinville, comunidades grandes de haitianos, venezuelanos, né? Mas isso não é uma exclusividade nossa, no mundo inteiro é assim. Isso impulsionado também pela vontade da pessoa, né, de ter uma realidade melhor, mas às vezes também impulsionado por guerras, tal, que eles vivem refugiados, ou então por a própria globalização, né, como a gente estava falando antes, né? Às vezes uma empresa tem uma filial aqui, tem uma filial na Alemanha e precisa que tu vai trabalhar na Alemanha. Tu vai trabalhar na Alemanha, né? Então hoje nós temos essa facilidade, nós entendemos isso culturalmente, tanto é que uma das prioridades, digamos assim, na formação é a segunda língua, né? Você entender, dentro das empresas, inclusive, existem esse incentivo, né? Então, se você pegar uma BMW da vida, a BMW vai lá pagar o curso de alemão para você, porque se precisar que tu vai trabalhar na Alemanha, tu vai ter que trabalhar na Alemanha. A Tupi, né, no México, manda colaborador direto pro México. Então, a economia, ela de certa forma, ela é impactada pelas migrações, né, porque muda completamente o cenário cultural, né. Se você for para Portugal hoje, tem uma colônia gigantesca brasileira lá. De repente tem até carnaval em Portugal, né, só para trazer um exemplo prático. Nunca existiu, existia agora por conta das migrações, né. No Brasil, nós temos encontros aqui em Joinville, por exemplo, de colônias, assim, né? A própria dos nossos colonizadores, mas também quem veio depois, né? Porque todos esses são migrantes, né? Tanto os colonizadores quanto quem veio depois, né? Então, isso impacta a economia e, ao mesmo tempo, é impactado, né? As pessoas são levadas também pela economia a essa mudança. Então, eu vejo dessa forma, né? Que a globalização ela afetou diretamente. Antes era muito mais difícil isso acontecer, né? Agora ela também tem a questão da tecnologia, né? Do acesso. Hoje nós temos produção de avião, né? Muitos voos. Isso permite, né? Que há essa migração de forma mais fácil, né? Mais tangível. É isso? Obrigado pelo convite, espero ter ajudado de alguma forma. Devo ter falado um monte de coisa errada, mas tá bom? Pode falar. Estamos aqui para aprender também. Exatamente. É isso aí? É isso. Então fechou. Obrigado. Fica com Deus. Abraço, Elton. Fechou.